Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustém da Mina Comprava Livros. A gente vai conversar sobre um livro que eu tinha colocado para vocês na votação, chamado Colvin, do Harper L. Woods. É um livro bem rapidinho de ler. Eu li em 2 dias, mais ou menos. Eu até separei umas 10 coisinhas para falar para vocês sobre o livro. E aí vocês me dizem se vale a pena ler ou não. Eu vou depois dar minha nota, tá? Colvin, ele é um livro que é uma romantasia. E ele é para maior de 18 anos, gente, porque ele é um livro puxado aí pro hot, tá? Ele é um livro que fala sobre assuntos que eu gosto muito, mas que ultimamente eu não tenho lido tanto, não tem sido a minha escolha. E é por isso que eu amo as parcerias, porque obviamente quando as parcerias vêm com livros que não seriam a minha escolha, né, de comprar na livraria ou de ver e falar, vou ler nesse momento, eu acabo trazendo para vocês conteúdos diferentes do que eu leria, né, do que são os meus gostos atuais. Ainda que, gente, olha essa capa, olha isso, que coisa mais perfeita. Olha, olha isso. Ai, achei linda. Linda, 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 linda. Linda demais. Eu já tinha mostrado para vocês no unboxing, mas acho que sempre vale a pena mostrar um pouquinho mais. Inclusive, eu tive um problema com a protagonista, porque para mim Willow é aquele ator britânico que fez Willow na Terra da Magia, que é um filme que me marcou muito, que tem um Val Kilmer e tal. E ele é um ator com nanismo, né? E eu adorava esse filme, eu assistia com meu pai direto, então esse nome para mim é de homem. Mas enfim, claro que é o da moça. Eu separei aqui 10 coisas sobre o livro para discutir com vocês. Discutir não, né? Porque eu não vou poder dar spoiler, mas para contar um pouquinho para vocês dessa história. A gente tem então essa personagem super jovem que perdeu a mãe, chamada Willow. Ela foi preparada pelo pai. Ela é uma bruxa, na verdade, treinada pelo pai para se vingar. No passado aconteceu uma coisa que envolveu a família dela, então esse pai criou ela para se vingar desse local que ela vai. Ela é chamada de Bruxa Verde e ela passou os últimos anos da vida dela sendo preparada para essa vingança. O pai então a treina, né, separado, já que ela não tem mais mãe, e ele acaba preparando ela para fingir ser uma pessoa que ela não é, né, para não saber do passado dela. Assim, mais ou menos eu seria, sem dar spoiler exatamente da história. Esse universo do Colvin, ele é muito bem explicado. Para um primeiro livro, eu achei... É uma duologia, tá? E pior que eu acabei pulando um aqui, mas enfim. Ele acaba sendo muito bem explicado nesse primeiro livro, né? Que às vezes a pessoa enrola bastante. Por ser um livro que não é tão grande e pela escrita da autora, eu gostei bastante de como ela não enrola para mostrar pra gente o que é esse universo. O que é cada pessoa, por que é assim. Então, assim, as explicações mesmo, elas vêm conforme a leitura vai fluindo, isso é muito bacana. Eu acho que a gente fica sabendo entre o passado, o presente da protagonista, e permite que a gente fique mais conectado com essa história, né, por assim dizer. Outra coisa que eu também achei bacana é a divisão, né? Eu gosto de livros de lobisomens, de vampiros, que são meus favoritos. E aqui a gente tem as bruxas, que fazem parte da aliança. A gente tem os hospedeiros, que vocês vão ouvir falar muito. E vou dizer para vocês porque daqui a pouquinho, que como se fossem uns vampiros, na verdade. E os amaldiçoados, que são os lobisomens. A gente entende, então, como funciona cada um desses grupos e quais personagens fazem parte de cada um desses grupos. A gente tem essas sociedades, vamos colocar assim, que elas eram unidas, né, no passado, se davam bem no passado, mas aí alguma coisa vai acontecer que acaba atrapalhando essa sinergia deles e por isso mesmo esse pai dela quer se vingar de um desses locais, de mais desses locais. A gente tem um personagem chamado Alaric, vou falar o nome dele todo, gente, porque aqui, ó, Alaric Grayson Thorne. É um personagem bem importante para a trama. Ele é um hospedeiro e ele é também diretor, reitor, sei lá, da universidade onde ela está se preparando para ir. E ali todos os herdeiros, né, enfim, desse ramo de famílias, eles estudam. As pessoas que são tradicionais dessas famílias, vamos colocar assim, eles são preparados para estudarem nesse local e tomarem ali o seu lugar, né, na sociedade deles, separadamente assim. Outra coisa que também acho importante colocar é a dinâmica, né, entre os personagens. Eu acho que funciona muito bem a maneira como eles se conectam, como eles se falam. Os diálogos são muito interessantes e a gente obviamente vai ter ali, né, ele vai lá, tudo que ela programou, na verdade, isso é uma coisa que me incomodou um pouco na personagem. A Willow é uma personagem demonstrada como forte. E aí, de repente, ela chega nesse local, ela vai conhecer esse cara e ela fica bem balançado. Talvez que eu tinha acabado de assistir Paixão Tua, que foi um trauma, um relacionamento extremamente tóxico.
Eu tenho também, não é tão assim, tão forte, mas não é um relacionamento bacana, sabe? Um relacionamento onde um tá manipulando o outro, mesmo que o outro não esteja sentindo. Então ela acaba mudando a maneira dela, mas eu também acho que é a falta de maturidade, porque ela foi criada de uma maneira e ela chega e ela se depara com uma pessoa que ela se encanta e ela não estava preparada, talvez, para ter esse contato com uma pessoa que ela vai sentir ali, né? Um negócio, né? Um crush dela, vamos colocar assim. Mas eles têm uma química muito envolvente, muito convincente, eu vou colocar dessa maneira, para ser mais explícito, sem deixar o spoiler rolar. Vamos segurar. Outra coisa que é bem forte na escrita, forte em todos os sentidos, é o Hot. A gente tem momentos muito bons do Hot, e também tem os momentos onde a gente conhece melhor o quanto a personagem se preparou para algumas coisas e não se preparou para as outras. Às vezes ela é bem assertiva no que ela se prepara, no que ela demonstra, mas às vezes ela esquece um pouco do que ela tinha se preparado. Talvez por causa dessa imaturidade dela mesma. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que ela tá ali, né, com os nervos à flor da pele, com os hormônios em polvorosa por causa do cara, ela também tem ali um lado que tá mais para adulto e outro que também tá mais para, não vou dizer criança, mas uma adolescente que se sente longe, né, do pai, que é a força dela, fraca, e ainda que ela não tenha se preparado exatamente para a realidade. Então acho que é isso mais ou menos que a gente consegue pescar. Esse plano de vingança deles, ele vai ser balançado, vamos colocar assim, por causa desse cara, desse diretor, por quem ela vai se apaixonar loucamente. E a gente não sabe muito se torce para isso ou não, porque afinal de contas, o que reserva, né? O que esse cara, quais as intenções desse cara com ela exatamente? Ele tá percebendo a ingenuidade dela e tá utilizando ela para isso. Então, ainda que o clima dos dois gostoso, seja hot e tudo, é muito transparente, eu acho, para o leitor, o quanto, eu acho que isso a autora quis colocar, o quanto esse cara, ainda que possa ser que ele esteja apaixonado, a gente vai entender isso melhor, tá manipulando ela, tá sendo mais esperto do que ela, nesse sentido. A gente não sabe o quanto, eu vou colocar aqui, o quanto que ele sabe do que ela é ou do que ela deixa de ser, se ele vai descobrir ou não, mas é bacana ver que, é bacana entender o quanto essa relação não é uma relação sadia. Portanto, eu não consegui torcer muito para o casal, ainda que as cenas tenham aquela química bacana que a gente gosta de ler. Tem então esse desequilíbrio, né, quando ela chega, mas acho que por ser uma duologia é muito positivo, porque é uma história curta, e talvez quando a gente goste muito a gente queira mais explicações, mas eu acho que as explicações do primeiro para mim foram bem condizentes com a história. Me deixaram com vontade de ler o segundo? Sim, me deixaram, porque eu quero ver como é que vai ser o desenvolvimento dessas duas pessoas. Aqui a gente tem tanto ele narrando pra gente, o ponto de vista dele, quanto ela. E eles têm histórias muito diferentes, né? Histórias de vida, objetivos. Então a gente percebe o quanto ter esses dois pontos de vista é importante para a gente construir a trama e para a gente entender também exatamente o que a gente está torcendo, né? Pelo que a gente. Porque torcer pelo romance a gente sempre torce, mas até onde é sadio esse romance, ou até quando a gente vai ter aí, né, um boy que não é muito boy lixo, vamos colocar assim. Eu achei que é bem interessante. A minha nota para esse livro vai ficar entre 3,5 mais ou menos. Rafa, mas por quê? Porque eu não vou poder falar o spoiler, mas enfim. Eu vou dar nota 4, então eu vou subir um pouquinho, porque me incomodou só uma coisinha na narrativa. E essa coisinha eu não sei, porque assim, pode ser que no segundo, essa coisinha que me incomodou seja, né, explicada, que não foi falta de explicação, na verdade, foi mais uma questão de eu não concordar com alguma coisa. E aí pode ser que no segundo tenha meio que uma justificativa para isso que está acontecendo. Porque, enfim, é uma história que me incomoda quando acontece essas coisas. Eu não vou poder abrir para vocês, infelizmente, porque a spoiler não é discussão coletiva, vocês não votaram como discussão coletiva, então vocês vão ficar aqui na dúvida e eu vou fazer o jabá aqui para vocês comprarem o livro e verem se realmente concordam comigo ou não. Lembrando que comprando pelos meus links na Amazon, por favor, qualquer produto, o link aqui na caixa de descrição é o link para vocês fazerem compras de qualquer produto na Amazon. O link vai direto para eu ganhar comissão, mesmo que não seja o livro, seja qualquer outro livro da Faro, de qualquer outra editora, compra aqui pelo meu link. Eu agradeço demais, porque eu recebo uma comissão, vocês não pagam nada mais por isso.
E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de assistir, de compartilhar, de deixar o seu like, de comentar para engajar e chegar em outras pessoas. Agradecer mais uma vez a Faro por essa parceria incrível que eles têm comigo e por causa de vocês também. Então não deixa de engajar se você gosta dos meus vídeos de resenha, tá? Beijo grande, fui!